Da mesma forma que você cria uma crença limitante, você pode também aprender a descriar. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu vou falar a respeito de crenças limitantes e vou explicar para vocês como uma crença limitante aparece. Nem todas as nossas crenças limitantes, elas têm relação com alguma coisa que nos aconteceu, por exemplo, na nossa infância, como tem pessoas que pensam que o dinheiro é sujo, tem pessoas que acham que o fato das pessoas mais velhas terem que ser mais respeitadas, por exemplo, significa que elas sabem mais que as outras pessoas. Crenças sobre o tipo de trabalho que você deve ter, que somente quem tem um diploma, por exemplo, pode ser alguém na vida, e etc. Aqui eu vou dar um exemplo hipotético, tá? De como uma pessoa cria uma crença de que todo mundo é desonesto. Isso aqui é um fato que mais de um cliente já falou, relatou pra gente e quis inclusive tratar isso nas nossas terapias. Então eu acredito que talvez você possa se identificar com essas histórias. A primeira coisa que essas pessoas me diziam é: eu sou super honesto, mas as pessoas sempre passam a perna em mim. Eu sempre sou feito de otário, de trouxa. E essa situação vem se repetindo há muito tempo na minha vida. Por mais cuidado que eu tome, ainda assim eu sempre me dou mal de algum jeito. Então eu vou explicar para vocês como essa pessoa hipotética pode ter criado essa situação de ser sempre enganada. Imagine que essa pessoa passou por várias situações na vida dela, ou às vezes por uma ou duas, às vezes nem foram muitas vezes, mas a pessoa passou por alguma situação onde ela se sentiu enganada, onde ela foi trouxa, ou mesmo onde ela enganou outras pessoas. Quando aconteceram essas coisas com essa pessoa, provavelmente ela criou no subconsciente dela uma espécie de alerta, uma referência que daqui para frente o subconsciente dela vai começar a usar sempre que tiver uma situação onde ela pode ser enganada. E passa mais um tempo, acontece de novo uma situação parecida com essa pessoa. Ou ela é de novo enganada, ou ela faz alguma coisa e engana outra pessoa. Nessa segunda situação, talvez ela nem se lembre que ela tinha sido enganada numa situação anterior. Então o que acontece? Ela é enganada de novo. Ou ainda pode acontecer uma outra coisa. Essa pessoa pode acabar se lembrando de que no momento passado ela foi enganada e mesmo assim ela negar, ela pensar: poxa, isso deve ser coisa da minha cabeça. Essa situação aqui tá tão boa, essa pessoa é tão da minha confiança, isso não vai acontecer comigo de novo. E ela vai lá e faz, e aquela situação acontece de novo. Ela é enganada ou ela engana. Aí acontece uma terceira vez, uma outra situação, onde essa pessoa tinha também que confiar em alguém, e às vezes ela até perde uma oportunidade, porque ela fica com medo de ser enganada de novo. Porque agora ela já criou uma crença de que todas as pessoas enganam ela, ou até que todo mundo é mentiroso, todo mundo é enganador. Ela começa a tratar isso como uma coisa geral, como se só isso existisse. Agora imagina que na primeira situação pode ter sido só um teste entre tantos que o universo coloca pra gente aprender várias coisas. Então imagine que na segunda situação, na segunda vez que ela foi enganada, ela talvez nem fosse ser enganada. Mas o que acontece? A gente cria a nossa realidade, a gente atrai certas coisas. Então, a partir do momento que ela se lembrou daquela vez anterior que ela tinha sido enganada, ela pode ter ativado isso. E por mais que ela tenha falado: não, nem vou pensar nisso, isso aqui é outra situação, totalmente diferente, essa pessoa aqui é meu amigo, não, todo mundo confia nele, ele é uma boa pessoa, isso não vai acontecer de novo, ela já trouxe essa energia, que gerou um certo medinho daquilo acontecer. Então, ela acaba criando isso, né? Ela acaba atraindo aquilo que, entre aspas, né, ela chamou. Ela acabou atraindo a energia para que aquilo acabasse dando errado. E aí, em outras situações, ela passa a ser muito precavida. Não, as pessoas sempre enganam os outros, eu vou testar, eu vou ver tudo, eu vou ter certeza absoluta. E mesmo assim, ela vendo todas as possibilidades e pensando: não, agora eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Como ela tem dentro dela este medo de ser enganada, ela acaba criando mais situações onde ela vai ser enganada. Por mais que ela cheque, por mais que ela veja todos os detalhezinhos para que aquilo não aconteça, ainda assim ela acaba sendo enganada. E a explicação para isso tudo? Se você estiver vibrando em uma energia de ser enganado, você vai atrair pessoas que gostam de enganar. Ou mesmo pessoas que às vezes nem estavam com a intenção de fazer isso,
Mas aí acontece algum fato estranho e essa pessoa acaba fazendo isso justamente com você. Mas ela nunca fez isso com ninguém, ela é boazinha, não importa. Se você tiver com essa energia, você vai acabar criando essa situação para você. E isso também acaba fazendo com que você crie essa atitude na outra pessoa, nas pessoas que estão interagindo com você. Porque todas as pessoas que vivem com a gente, que a gente encontra, elas são, claro que elas são personagens individuais, que estão vivendo as experiências delas, mas elas também são personagens da sua história. Então, de certa forma, a gente também cria a atitude das pessoas que estão ao nosso redor. A gente atrai as pessoas com determinadas energias, determinadas vibrações. Isso significa que a confiança tem mais a ver com quem você é do que com o que o outro está fazendo. Se você desconfia do outro, significa que você tem essa energia dentro de você e como o universo é perfeito, ele devolve pra gente tudo aquilo que a gente está emanando, você emanou isso, então isso vai acabar indefinidamente, né, eternamente retornando para você. Então o que você precisa mudar é a sua vibração, aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você propaga, para que o que volte para você não seja aquilo que você não quer. Resumindo, se você julga que todas as pessoas são desonestas e você está travado nesse sentimento, nesse pensamento, nessa crença, isso vai continuar acontecendo com você. Mas eu também não aconselho que você saia confiando em todo mundo somente porque você quer quebrar essa crença. Não é assim que você vai quebrar essa crença, porque o medo está aí dentro de você. Então vou fazer uma atitude completamente oposta. Não adianta você ter uma atitude completamente oposta se você não acredita naquilo que você está fazendo. Então, primeiramente, você tem que ir transformando esse sentimento para depois você começar a agir de acordo com esse sentimento que você agora realmente tem. Realmente é uma coisa que agora você acredita. Então, você pode fazer tranquilamente que as coisas vão acabar dando certo para você. Quando a gente tem uma crença, o nosso ego, principalmente, que adora uma zoninha de conforto, né? O ego ele não quer sair daquele espaço do que ele conhece, por mais desconfortável que seja. Então, se você está aí na sua zoninha de conforto e você força isso sem ter mudado o seu sentimento, o seu ego vai fazer com que você confirme aquela crença que você já tem. Então, você vai começar a se auto-sabotar para mesmo aquilo que parecer que ia dar tudo certo, de repente a pessoa estava ali com um acordo fechadinho, tudo certinho com você, estava tudo combinado, aí vem o teu ego e fala, mas todo mundo é desonesto, mas essa pessoa vai te passar a perna, mas isso aí não vai dar certo. E aí você começa a ter desconfianças e de repente você tem uma atitudezinha pequenininha, assim, que faz com que aquela pessoa mude de postura diante de você. Então, de repente, você não cumpriu um horário, faz um negocinho aqui, muda alguma coisa no meio do caminho e não avisa a pessoa e você nem percebe que você está fazendo isso. Mas o teu ego faz com que você faça isso porque você precisa confirmar a crença que você já tem. Mas qual é o comportamento ideal? Então, o que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? O comportamento ideal é sempre o equilíbrio. É você respeitar os seus sentimentos, mas também não se entregar para eles. Saber que sentimentos, pensamentos, sensações são todas coisas que você pode ir alterando aos poucos. Então você vai trabalhando essas crenças, você vai segurando o teu ego e isso vai sendo transformado gradativamente com o tempo, com o treino, fazendo todos os dias até você se condicionar a esse outro sentimento, ao invés de você se manter no sentimento anterior que fazia com que você desconfiasse de todo mundo. Agora eu vou ensinar um exercício para você fazer, para você começar a quebrar essas crenças, tá? Anota aí. Se precisar, vai pausando o vídeo e vai anotando que eu vou falar direto, bem rápido, tá? Primeiro, veio o sentimento, por exemplo, que você está sendo enganado. Pode colocar qualquer outro sentimento que você tiver, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer vai começar a se fazer perguntas sobre esse sentimento que veio. Eu vou falar aqui algumas perguntas que você pode se fazer, depois você pode pensar em outras, tá? A primeira, de onde veio isso? Em que momento, lá atrás, eu acredito que eu comecei a desconfiar das pessoas? Como eu me senti às vezes que eu fui enganada? Eu me senti responsável? Eu fiquei com raiva da pessoa? Eu fiquei com raiva de mim mesmo? Eu me arrependi? Eu me perdoei? Eu perdoei a outra pessoa? Eu deixei pra lá? Que pessoa eu era quando isso aconteceu? Se você está aqui nesse canal, despertando o seu melhor, provavelmente você já não é mais aquela mesma pessoa que talvez tenha sido enganada há 5, 10 anos atrás. Que talvez tenha sido lá o gatilho desse negócio de achar que todo mundo engana você.
Então também se comparar o seu sentimento, comparar o seu intelecto, comparar o seu desenvolvimento espiritual de lá com o momento que você está vivendo hoje. Quais eram meus medos e vontades naquela época? Quais são os meus medos e vontades nesse momento? Eu posso confiar na minha intuição? Eu devo confiar na minha intuição? Aliás, junto com essa pergunta, eu vou deixar aqui no card também na descrição do vídeo, para que vocês possam assistir depois. Eu fiz um vídeo por esses dias aí, explicando como você faz para diferenciar o ego da intuição. Então é bom vocês assistirem depois esse vídeo também, caso não tenham assistido. Se já assistiram, assiste de novo também, porque é bom para a gente recordar. Além desse fator, que pode ter sido uma crença que foi criada aqui nessa existência, né, aqui nessa encarnação, por essa consciência que você é hoje, existem ainda outras situações que podem ter vindo, por exemplo, de vidas passadas. Que você teve um gatilho aqui nessa vida e você trouxe isso da sua memória, né, lá do seu eu superior, do seu computador, do seu HD maior, essa informação. E aí você fica vivenciando isso e você não sabe nem de onde veio. Pode ser que lá nessa experiência anterior, sei lá, você enganou alguém ou você foi enganado e você tá agora vivenciando isso aqui de novo nessa experiência para você aprender a lidar com isso, para você perdoar as pessoas, para você sentir o outro lado, né? Porque às vezes a gente só consegue entender o sentimento que as outras pessoas que às vezes a gente prejudicou ou fez alguma coisa de ruim, quando a gente vive aquilo. Então muitas vezes a gente pega aqui, inclusive nos trabalhos que a gente faz de reset quântico, onde a gente faz essas aberturas de acástico, pessoas que estão vivenciando a mesma coisa que viveram numa outra vida, mas trocada. Então, às vezes, na vida passada, a pessoa foi alguém que judiou muito da esposa, e agora está casada com uma pessoa que judia dela. Então, tem muito dessas situações aí também que podem acontecer, e isso está no teu subconsciente, mas às vezes você não vai conseguir encontrar uma resposta, né, nesse exemplo que eu dei anteriormente. Porque às vezes não aconteceu nenhuma situação, mas você está repetindo aquilo continuamente. E isso é uma crença que pode estar no teu subconsciente, né? Pode estar em alguma experiência de outra vida que está ativa e está girando aí, funcionando, rodando em você. E por isso você está sofrendo com isso. Então, fazendo algumas dessas perguntas e outras que você pode elaborar aí, você vai conseguir ir identificando e depois ir treinando para que você não continue repetindo o mesmo comportamento. Mas uma coisa que é muito importante é que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. A coisa que menos vai te ajudar nisso é ser uma vítima da situação. É se tornando uma pessoa passiva, colocando isso como responsabilidade de outra pessoa, como se não fosse uma coisa que você pode transformar, como se dependesse dos outros você se conectar com pessoas honestas ou desonestas. E isso não é verdade, a gente se conecta com pessoas que estão na mesma energia que nós. É como se nós estivéssemos num prédio e não tem como você interagir com as pessoas que estão no 15º andar se você não for até lá. Assim como as pessoas do 15º andar não tem como interagir com você se elas não forem no degrau que você, no andar do prédio que você tiver. Então esse negócio de se colocar como vítima e achar que é responsabilidade de outra pessoa e que não tem nada que você possa fazer é um dos piores erros que você pode cometer nesse caso aqui. Ou então até se colocar no oposto disso. Aquela pessoa que se acha o paladino da justiça, que se acha o bom e que todo mundo não presta, mas só ele que é bom. E acaba tendo até uma atitude agressiva com as outras pessoas, que muitas vezes a pessoa nem tem nada a ver com isso, ela nem merecia aquela atitude agressiva, mas como você tem a crença dentro de você, você acaba descontando isso nos outros. Então a gente não pode nem ser passivo demais e nem ser agressivo demais. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio e saber que isso está dentro de nós e que somente nós podemos transformar esses sentimentos, essas sensações dentro de nós. E se a gente transforma dentro da gente, a gente começa a atrair as situações do jeito que a gente deseja. Por que as coisas ruins costumam se materializar muito mais rápido do que as coisas boas? Porque a pessoa, quando está com medo, quando ela está triste, quando ela está com dor, ela fica forçando aquilo muito tempo. Ela mentaliza, ela foca tanto naquilo que aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso é uma lei da natureza. O universo funciona dessa forma. Quanto mais você foca em algo, mais aquilo se multiplica. Porque o universo entende como se você quisesse aquilo. Tudo que você está pensando impreterivelmente. Não para, não para, não para. Tá ali o tempo todo querendo até, né? Parece que a gente está querendo, né? Nossa, eu tenho medo de assalto, medo de assalto, medo de assalto. Vai ser assaltado. Aconteceu isso comigo, uma vez roubaram um celular meu e eu fiquei assim, possessa e eu toda hora estava nervosa lembrando daquela situação. Nossa, me roubaram o celular, né, que sacanagem, a gente trabalha para ter as coisas e depois vem alguém e rouba, não sei o quê. No mesmo ano, me roubaram 3 celulares.
e 2 que eu tinha acabado de comprar. Tinha, assim, juntado dinheiro para pagar e roubaram, levaram. Aí fui e comprei outro, roubaram também. Por quê? Porque eu estava emanando toda a raiva que eu tinha daquilo que tinha acontecido comigo. A partir do momento que eu não tive mais preocupação com isso, isso não aconteceu mais comigo. Às vezes até chega alguém e fala, nossa, tá mexendo no celular na rua, é perigoso. E eu, não é perigoso. E foi exatamente desse jeito que me roubaram os celulares anteriormente. Só que eu já não tenho medo, então eu não atraio mais essa situação para mim. Eu escrevi uma frase há uns 2 anos atrás, que eu acho que vai servir bastante para quem está assistindo esse vídeo, para quem está gostando desse assunto. Eu vou até ler aqui para falar literalmente, tá? Confiar em todo mundo é um erro, mas não confiar em ninguém é a pior de todas as solidões que alguém pode impor a si mesmo. E é verdade, se você não consegue confiar nas pessoas, você fica sozinho no mundo. Como você vai ter amigos se você não confia em ninguém? Como você vai amar, como você vai se relacionar, casar, se você não confia em ninguém? Então é muito importante a gente trabalhar todas essas crenças. Eu estou falando aqui especificamente de uma crença de confiança, mas isso serve para todas as crenças, qualquer crença que você tenha. O dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, só quem tem faculdade, como eu falei aqui no começo, que vai ter sucesso na vida, e várias outras. Só que você precisa trabalhar isso conscientemente, primeiro ir condicionando a não sentir mais isso, a não pensar mais isso, e aí com o tempo você vai chegar num equilíbrio ideal e essa crença vai se dissolvendo, tá? Ela vai se desintegrando conforme você vai mudando o teu condicionamento, a tua forma de sentir, de pensar e de fazer. Então a forma melhor de não acontecer com você uma coisa que você teme é você tirar esse sentimento de dentro de você. Se você tem muita raiva, vão aparecer mais pessoas na sua vida para te fazer ficar com mais raiva. Se você teme ficar sem dinheiro, vão aparecer mais situações na sua vida que vão fazer com que o seu dinheiro desapareça. Se você acredita que só tendo faculdade você vai conseguir um bom emprego, vão continuar aparecendo somente vagas de emprego onde precisa da faculdade que você não tem. Então comece agora a se observar, anotar tudo, esses sentimentos, se fazer as perguntas e anotar as respostas. E se você ainda assim tiver dificuldade com isso, você pode, inclusive, fazer terapias para trabalhar essas coisas conscientemente com um profissional, como as terapias que a gente faz aqui, com o reset quântico, com a reparação essencial. Não vou entrar muito nesse assunto, se vocês quiserem saber mais, tem os links aqui embaixo do vídeo, vocês podem entrar em contato que a gente explica melhor sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês deem o like de vocês aqui embaixo, comentem, contem experiências de vocês a respeito disso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!